descobriu que rolou na conversa a portas fechadas entre líderes da Gaviões da Fiel e Memphis Depay. Encontro que aconteceu a pedido do atacante holandês no hotel onde ele se hospeda desde que chegou em São Paulo. O Memphis quis esclarecer pontos importantes da sua recuperação física, da renovação de contrato e de ideias que tem para o Corinthians para o futuro. Para começar, o Memphis admitiu que sua renovação de contrato segue indefinida, mas fez questão de afirmar que pretende ficar. O contrato se encerra em 30 de junho. Ele também confirmou que topa reduzir seu salário. Nesse momento, o custo do holandês é de 6 milhões de reais por mês. Já contei para vocês que o Corinthians aceita permanecer com o atleta, mas não quer pagar nenhum centavo desse salário. Ainda que aceite reduzir seus custos, esses custos precisariam ser bancados por empresas parceiras. O Corinthians quer se dedicar apenas, entre aspas, ao pagamento da dívida de 42 milhões de reais com o atleta. Para completar no papo com a Gaviões, o Memphis afirmou que quer mais liberdade para ajudar o clube com projetos de marketing para gerar novas receitas adicionais ao clube. Só para arrematar, contar ainda que ele justificou sua ausência nas últimas partidas graças a erros internos que atrasaram sua recuperação física. Vale a lembrança de que um membro da comissão de fisioterapia deu um exercício que ele não podia fazer, agravando sua lesão. Estágio final de recuperação, Memphis promete voltar em breve. Acontece que a Copa do Mundo já bate a porta. É possível que o Memphis não faça mais do que 1, 2 ou 3 partidas até a paralisação para o Mundial. E você? Gostaria que o Memphis ficasse? Acha que vale a pena? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E em meio a uma disputa pesada entre Corinthians e Palmeiras, Pedro Morelli segue barbarizando dentro de campo. O atacante de só 15 anos de idade, que defende o Timão, foi artilheiro e melhor jogador do pré-paulistão sub-17, que terminou com o título do Corinthians. A decisão aconteceu nessa quarta-feira e contra o Paulinense, na final, foram 2 gols e 1 assistência do atleta. O Pedro Morelli terminou essa competição com 9 jogos e 11 gols, tudo isso com 15 anos de idade. O grande problema é que o Morelli, que lá atrás era atleta do Corinthians, se mudou para a base do Palmeiras e foi, entre aspas, roubado pelo Corinthians de novo no ano passado, acabou se envolvendo nessa grande treta entre Palmeiras e Corinthians. Recentemente os clubes se acertaram para que o Pedro Morelli permanecesse no Corinthians, mas com direitos federativos iguais, 50% para cada lado. Direitos econômicos, perdão. Acontece que o Corinthians, quando recontratou o Pedro Morelli, prometeu 50% dos direitos à família, que não pretende abrir mão de seu percentual. Então, nesse momento, diante do impasse, ninguém sabe o que pode acontecer. Posso assegurar que o Pedro Morelli e seus pais não aceitam voltar para o Palmeiras. O Verdão também não pretende o retorno do atleta. O que ele quer é dinheiro, ou então exige que o Pedro Morelli seja dispensado pelo Corinthians, para que o Timão não tenha uma série de penalizações que já existiram nos últimos tempos. Você vai lembrar que o Corinthians foi inclusive excluído do movimento de clubes formadores. Ameaçou-se até a possibilidade de o Timão não disputar a Copa São Paulo de Juniores. E enquanto essa situação não se define, apesar de toda a crise envolvendo os clubes, Pedro Morelli segue barbarizando com a camisa do Corinthians. Atleta que já está na mira de outros times, que só aguardam a possibilidade de ele ser dispensado para que possa ser contratado. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians paga ou não Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro não, né? Pagaram o Tadieres. Cara, o Corinthians fez um empréstimo, tá? O Corinthians fez um empréstimo e ainda não recebeu o dinheiro, né? Então, por enquanto, o Corinthians não conseguiu ainda definir, né, a situação do Garro e Tadieres. São mais de 42 milhões de reais em dívidas, que pode, né, inclusive culminar aí no transfer ban. Então, só para você entender, ó, o Corinthians não tem recursos em caixas e foi aprovado, inclusive, pelo CORE, uma operação de crédito junto à instituição financeira Outfield, tá? O empréstimo terá prazo de 3 anos, com taxa de juros de 1% ao ano, mais CDI. Enfim, os juros até que são juros baixos comparado ao que a gente tem aí no mercado, mas o Corinthians precisando entrar em juros para pagar mais uma dívida, né? O acordo prevê que a liberação do crédito esteja vinculada exclusivamente à quitação da dívida com o Tadieres, tá certo? E por enquanto não houve essa liberação do crédito ainda, tá? Chegou a cogitar a possibilidade do banco realizar um pagamento diretamente ao clube argentino, mas não será possível.
vai ter que passar pelo Corinthians, o Corinthians faz o pagamento, tá? A exigência é de que a transferência seja feita a partir de uma conta do próprio Corinthians, isso vai ter que acontecer, tá? E o Corinthians vai receber o valor do empréstimo, né? E na sequência efetua o pagamento ao Tadieres. Vamos aguardar, a relação é boa, mas até agora o dinheiro não caiu, né? Eu sei que às vezes você vai pedir um dinheiro emprestado no banco, todo mundo já passou por isso, tem que esperar, né, para eles fazer o pagamento, mas eu tenho que avisar vocês que ainda não caiu esse dinheiro, o Corinthians não tem o dinheiro ainda para pagar o Tadieres e a dívida com o Rodrigo Garro, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo. Meus amigos, e o Osmar Stabile, hein? Começa a se enrolar aí no mandato aí do Corinthians, porque, né, ele vai ter que explicar mais uma situação, né, que é um presentinho, né, que ele acabou dando aí ao zagueiro Kaká do Corinthians, tá? Então, só para vocês entenderem, né, ele usou o dinheiro do próprio Corinthians, né, o cartão corporativo do Corinthians, para comprar um celular para o zagueiro Kaká, que na época ainda defendia o Corinthians, né, e hoje hoje é zagueiro do Vitória. E também fez isso com um atleta da base, né, do futebol masculino, tá? Os gastos foram efetuados com dinheiro do clube por meio de cartão corporativo, né? Essa é uma informação que o Salazar deu, que eu confirmei. Aliás, ontem eu falei para vocês que isso ia vazar, lembra? Que eu estava, claro, né, precisando ter as provas para divulgar isso, e eu falei que ia surgir, né, esse escândalo de um dirigente dando presente para jogador com dinheiro do Corinthians, tá? Enfim, trouxe para vocês ontem no almoço com a Fiel, né? E agora sai a informação completa, certamente aqui, né, com as provas. Então é importante, né, a gente deixar bem claro aqui que esse dinheiro, né, é do Corinthians e o Corinthians presenteou o Kaká. Me falaram que é um iPhone, acho que é um iPhone 15 Pro Max, tá? Que foi dado para o Kaká, numa resenha ele olhou, falou, pô, mas esse celular velho aí, vou te dar um celular, né? Falou ali na frente dos jogadores, só que não foi com o dinheiro dele que ele deu o presente, tá? As portas estão abertas aí para o Osmar, se ele quiser se explicar, né, colocar sua posição em relação a isso, mas já está circulando por aí essas informações e repercutindo, a gente confirmando e passando para vocês, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus. Vamos falar agora de Memphis Depay. Vocês viram a nota, né, que os Gaviões da Fiel divulgaram, colocando ali, né, que tiveram uma reunião com o Memphis, perguntando para o Memphis por que ele não tem jogado. O Memphis falou, né, para eles que teve um probleminha, um erro do departamento médico do Corinthians, já era para ele estar em campo. Enfim, e o Memphis, né, colocando que está disposto, inclusive, a baixar o seu salário para permanecer no Corinthians, tá? E aí os Gaviões na nota encerram cobrando. E aí, vão renovar com ele ou vão deixar ir embora, tá? Isso é o que está na nota, isso é o que está na nota. Eu vou passar para vocês agora o que está além da nota, né? Os detalhezinhos importantes, como se eu estivesse lá naquela reunião que foi feita com o Memphis, tá? O Memphis disse que está disposto a topar tudo para permanecer no Corinthians, né? Ele gostou muito do Brasil, né? Tá comprando uma casa, né? Tá com uma mina aí, parece, né? Enfim. E ele tá disposto a permanecer no Coringão, então ele topa tudo. Ele topa baixar os salários, ele topa dividir, parcelar a dívida de mais de 40 milhões de reais, né? Já ouvi 42, já ouvi falar que tá em 45, enfim. Ele disse que topa tudo, tá? Parcelar essa dívida e ganhar um salário que foi usado como exemplo, tipo do Yuri Alberto, tá? Então ele alega que pode, né, inclusive ganhar um salário parecido com o salário do Yuri. E o salário do Yuri a gente já sabe, né, tá em torno de 2 milhões e meio, mais ou menos o salário do Yuri Alberto. Então, passando para vocês que o Memphis aceita reduzir o salário, um salário mais ou menos nível Yuri, para renovar com o Corinthians, mas o Corinthians ainda vai ter que parcelar, claro, a dívida que tem com ele. Ele aceita isso para ficar no Corinthians. Ele disse que não foi procurado, né, não se reuniu nem com Marcelo Paes, né, por enquanto não foi procurado, está esperando realmente esse encontro,
né, para colocar ali, né, os pontos e se reunir com a diretoria e deixar bem claro o que eles pretendem e o que o Corinthians pretende também para a sua renovação. Então ele quer, né, renovar com o Corinthians, tá? Mas não houve um encontro ainda sequer com o Marcelo Paes, e muito menos com o Osmar Stabile. E aí, outra coisa, os Gaviões entendem que por esses valores, e ele quer muito jogar no Corinthians, entende que para ganhar uma Libertadores é importante ter o Memphis no projeto, e os Gaviões entendem o seguinte, né, que alguém vai ter que responder isso depois, e a pressão vai ser forte. Se o Memphis, por exemplo, for jogar em algum clube do futebol brasileiro, tipo um Grêmio da vida, ou um Cruzeiro, e o Corinthians está pagando para ele mensalmente aí 2 milhões por mês, 4 milhões por mês, se dividir em 10 vezes, ou se dividir em 20 vezes, 2 milhões por mês, esses mais de 40 milhões. Então, os Gaviões ainda, inclusive, lembraram a questão do Nilmar, que ele jogou em um outro clube, o Corinthians teve que pagar ele, e que não vão admitir isso em relação ao Memphis. E a pressão vai ser forte para todo mundo, para cima de Marcelo Paes, para cima do Vinícius, do Market, do Osmar, para todo mundo, né? Porque o que tem se falado, né, em relação ao que o Marcelo Paes tem se falado nas entrevistas, né, que há uma conversa, o Memphis deixou claro que ninguém fez proposta para ele ou conversou com ele em relação à renovação. Então os Gaviões vão cobrar forte essa questão, tá? Então é bom a gente deixar isso importante, deixar essa questão, esses detalhezinhos, né, importantes aí para vocês. Ele quer renovar e topa tudo, tá muito afim de ficar. Os Gaviões, né, quem esteve na reunião, discerniu dessa forma, que a vontade dele é de ficar e que ele está realmente falando a real, mostrou uma humildade tremenda, e é isso. E agora? E agora, você renova ou não com o Memphis? Com o salário do Yuri Alberto, você renovaria com o Memphis? Lembrando que o Yuri pode sair. Cara, e aí? Conta pra mim. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.